Foco no afeto de número 333. Tema de hoje, o assédio das nossas sombras. Gente, é importante que você veja também o meu vídeo fazendo as pazes com a sombra, ok? Este vídeo é praticamente uma continuação. Vou falar aqui de coisas que eu lá naquele vídeo não aprofundei, mas que são coisas muito importantes de serem ditas. Você faz meditação, você faz yoga, você cuida da alimentação, você cuida dos sentimentos, você cuida das emoções, você faz uma respiração saudável e mesmo assim as sombras continuam assediando. Aqueles estados de espírito de revolta, de raiva, de ressentimento, de mágoa, de instinto de vingança, e você nem se reconhece naquele momento. E quando o pior acontece, você se percebe diferente do que costuma ser. E você começa equivocadamente a se identificar com isso. Não, mas é tão forte, é tão intensa essa sensação de que eu tô com raiva mesmo, eu tô com ódio. Eu lembrei daquela pessoa há muitos anos, eu não lembrava. De repente eu lembro daquela pessoa e entro em ódio, entro em raiva. Eu quero me vingar assim. Eu sou um bobo, eu sou uma boba, eu sou um bobo. E eu quero lá me vingar assim. E de repente você olha para você e fala, meu Deus, o que aconteceu entre ontem que fiz uma excelente meditação e fui dormir num estado maravilhoso e estou acordando agora neste inferno, nesta treva absurda. O que aconteceu? E eu não consigo sair disso, porque agora que estou debaixo dessa sombra, eu faço de novo, eu faço oração, eu faço isso, faço aquilo, e chega uma hora que eu desisto. Eu faço, sei lá, 5, 10 minutos e não consigo, eu vejo que eu não consigo mudar a direção dos sentimentos, das emoções. Eu percebo que eu estou imerso nessa treva e não consigo, estou capturado, eu estou preso, confinado a esse universo de sombras. Qualquer coisa que você se dedica, que vai trazer um crescimento saudável para você, põe o seu ego doente, morrendo de medo e em pânico muitas vezes. O ego doente odeia mudanças. O ego doente está viciado na zona desconforto. Parece zona de conforto, mas na verdade é zona de desconforto, porque isso cobra um preço absurdo da gente. O ego doente odeia a perda de controle sobre qualquer projeto. A reação do ego doente é criar um mar de motivos para fazer você desistir das mudanças saudáveis. Então ele te assedia mentalmente como um tsunami de sombras, de pesadelos, de encrencas, de dificuldades, de inviabilidades, de certezas de derrotas, de desqualificações e de humilhações ilusórias que parecem muito reais na hora do assédio, fazendo você ver inimigos em pessoas que são amigas de verdade, te iludindo, mostrando ilusoriamente a sua total incapacidade para realizar os seus projetos de prosperidade e de luz. O seu ego doente quer que você permaneça na inércia da não evolução saudável, quer que você não recrie a sua vida, quer que você haja segundo os padrões da mediocridade. Tudo isso por causa do medo da perda de controle. O ego doente, ele sofre desta ilusão de que ele que controla a vida. E só faz bobagem, porque na verdade ele é uma ferramenta. De fato ele é uma ferramenta da sabedoria, mas ele está desconectado, ele nem sabe que tem sabedoria, ele não foi treinado. O dono desse ego, você, eu, nós, ainda não meditamos o suficiente, então o ego vai lá, não, tem que controlar. Aí você faz um projeto de luz, um projeto de prosperidade e que vai implicar em mudanças. O seu ego panica, ele fica doido, ele vai perder o controle. E aí ele começa a mandar esse tsunami de sombras que a gente costuma chamar de sabotagens, não é? Porque ele é baseado no medo e na insegurança. O ego pilotando aquilo para o que ele não é capaz de pilotar, ou seja, a sua vida, ele faz bobagem. Ele vai regido pelo medo excessivo e pela insegurança excessiva também. O seu ego doente tem certeza de que sabe o que é melhor para você. Só que ele nem sabe o que é você. Ele não sabe que existe um ser, uma energia que te dá vida.
Ele não sabe que este ser, esta energia é o que você é. Ele não sabe, você não tem contato com isso. E sabe também que é dessa energia e desse ser que vem toda a sabedoria capaz de guiar a sua vida sem o medo e a insegurança em excesso. O seu ego doente é guiado pelo medo e pela insegurança porque ignora a sua própria real função. A própria real função do ego. Ele ignora, e aí ele fica doente. Ele acha que ele é o piloto. O seu ego doente não sabe que é apenas uma ferramenta da sua sabedoria. Ele está doente porque ainda acha que é o comandante da sua vida. E dessa forma, tudo que o seu ego doente consegue é tentar te guiar pelo medo e pela insegurança excessivos. É preciso um trabalho diuturno, incansável e incessante para se livrar do domínio deste assédio. A sombra te assedia. E o que fazer? Você está lá, você acordou. Você meditou antes de dormir. Você já teve alguns pesadelos. Você acordou, está lá no meio dos pesadelos, sentimentos pavorosos, fazendo toda aquela leitura equivocada que eu descrevi há pouco, da vida. Coisas que ontem você olhava para essas mesmas coisas e via como luz, e são, de fato, luz na sua vida. São projetos, processos pelos quais você passa e vai passar para transformar a sua vida numa coisa melhor, essencialmente melhor. Mas o ego não vê assim. Está saindo do padrão. Ele não controla, ele ignora. Se ele ignora, logo é treva. Para ele, para o ego doente. Então o que ele faz? Ele começa a te sabotar. Aí ele começa a te assediar com pesadelos, com equívocos, com conceitos absolutamente equivocados. E você fica naquela rotação de pensamentos compulsivos, de derrota, de fracasso, de inveja, de todos os detritos emocionais que você possa imaginar e que você não possa imaginar. O que fazer diante disso? O que eu faço quando eu estou debaixo desta, meu Deus, desse inferno, desse filme de terror? Eu preciso repetir incessantemente, mesmo não acreditando. Esta treva, isto não sou eu. Isto está em mim. É um vírus emocional. Assim como eu não sou gripado, às vezes estou gripado, do mesmo jeito eu não sou essa treva, às vezes essa treva me assedia. É um vírus emocional, como tem o vírus da gripe. Essas sombras estão me assediando. Fazem a luz parecer treva. Fazem a luz parecer treva. Tudo aquilo que eu acho que é bacaninha, que é legal e tal, que eu estou estruturando, que está indo bem, e de repente eu sinto algumas inseguranças. É claro, você está num caminho novo, no caminho de uma luz, você sabe que é de luz, de prosperidade, lógico que você vai ter insegurança, mas porque você não sabe mexer bem com aquilo, você não tem ainda o costume. Mas o ego logo transforma aquilo ali. Ah, você não é competente de jeito nenhum, você é um derrotado, você nasceu para perder, você não sei o quê, você está se iludindo, você não sei o que, porque o ego está morrendo de medo de perder o controle. Então essas sombras estão me assediando, fazem a luz parecer treva. E eu chego a me convencer de que estou mergulhado na mais densa treva. Mas eu tenho uma resposta a isso. Eu treino tanto que eu consigo estabelecer naquele momento alguma lucidez para ter uma resposta e não uma reação a isto. Eu digo para mim mesmo, eu não aceito. Tá bom, meu querido ego, meu amado ego, inseguro, panicado, tão chocado, traumatizado, está apresentando este teatro de horror aqui para mim a respeito da minha vida, dos meus projetos, de luz, de prosperidade, de amor, de abundância. Mas eu não aceito, lamento muito, nada contra você, não leve a mal, você é meu amigo, mas eu não aceito. Eu me nego a aceitar que eu sou treva. E olha, eu nem brigo com a treva, não vou brigar com você, não vou brigar com isto que você está apresentando para mim. Eu não brigo com isso. Eu sei que você está apresentando isso porque você está inseguro, você está panicado. Eu decido focar na luz.
E o ego aumenta a treva. Ele diz, mas você é louco, você isso, aquilo, apresenta um monte de argumentos. Você é um idiota, você está em surto. Você ficou um mentecapto. Você perdeu o controle da tua mente. A conexão com a sanidade mental. Aí você repete, eu decido focar na luz. Eu decido focar na luz a cada momento da minha vida. Por pior que pareçam as circunstâncias, por pior que pareçam as circunstâncias que você apresenta para mim por causa do seu medo de mudança, em função do seu medo de perda de controle. Eu confio apenas na minha substância, na minha essência, que é pura luz. Você não vê isso, ego amado. Você não enxerga isso. E não vou esperar também que você enxergue. E eu, infelizmente, ainda não decidi te dar o treino suficiente para você ficar quietinho e perceber que a sabedoria, ela comanda perfeitamente, saudavelmente a vida. Não com base no excesso de medo e no excesso de insegurança. Ela comanda a vida com sabedoria. Eventualmente eu posso entrar num momento de medo e de insegurança, mas isso não vai para o excesso, porque eu já confio na sabedoria. Porque eu medito, porque eu tenho contato comigo mesmo. Existe uma segurança que se faz presente aqui a cada dia, que eu não dou ouvidos para as trevas. Eu acolho, eu percebo, eu vejo o que você está apresentando. Só que eu confio na luz. Eu optei por confiar na luz. Assim, eu caminho da sombra para a luz. Todos temos sombras. Os iluminados conseguem vê-las em suas reais proporções. E quando os iluminados veem as sombras, elas desaparecem. Porque eles olham para a sombra com um olhar amoroso, compassivo, têm compaixão em relação ao ego, porque sombra é produto do ego. Do ego que está excessivamente medroso e inseguro. O ego em si é uma ferramenta maravilhosa. Só que o problema é quando ele vai na frente, desconectado da sabedoria. Então, o iluminado olha para a sombra, mas olha com compaixão. Assim como um adulto olha para uma criança que está com medo de um fantasma e o adulto está vendo que não é um fantasma, é uma luz diferente que se projetou ali na parede. E o adulto está vendo que é uma ilusão aquilo ali e vai lá e consola a criança. Todos nós temos sombras. Os iluminados conseguem ver essas sombras nas suas reais proporções. E quando as veem, elas desaparecem. Porque eles vêm com o olhar da sabedoria e da compaixão. Eles percebem do que é fruto esta sombra, que é uma ilusão, fruto do medo e da insegurança excessivos por parte de um ego, ainda desconectado do ser. Esses iluminados, eles veem essas sombras nos espelhos da humildade. Humildade, uma qualidade que nosso ego desenvolve quando começa a conviver bem com os erros. Quem ensinou isso? A sabedoria, porque o cara que tem um tanto de luz, ele meditou. Então ele percebe que o principal professor dele são os erros. E ele convive bem com os erros. E isto, boa convivência com os erros, significa humildade. Um ego mais bem servido por luz, não precisa chegar a ser aquele iluminado. Um pouco antes disso, um tanto antes disso, já dá para olhar para as nossas sombras com um espelho da humildade. Eu estou vendo que aquilo é um equívoco do meu ego. Eu amo o meu ego. Eu tenho amor, não tenho apego, eu tenho amor. Não tenho posse, eu tenho amor. E eu olho aquilo com leveza, como uma ilusão, como olho para uma criança que está iludida com um fantasma ali, que é uma sombra na parede, um equívoco. O sábio olha para as sombras como quem olha para os espelhos da simplicidade, da isenção, da vontade de crescimento, da consciência pacífica, da pureza, que não se confunde com ingenuidade. Para vermos as nossas sombras
convivermos pacificamente com elas e as superarmos, nós precisamos não estar apegados e tementes ao que os outros pensam de nós. O nosso olhar para nós mesmos não pode ser com a ótica de fora. Tem que ser com a ótica de dentro, mas não a ótica do ego, porque o ego, quando vai baseado no medo e na insegurança excessivos, ele, por insegurança, por estar perdidão, ele começa a ler a si próprio segundo a resposta que ele tem de fora. E não é nem a resposta, é antes disso, é o que os outros acham que esse ego é. Não é uma visão sábia, é uma visão de treva, equivocada. Ah, mas aí quando o sujeito medita, ele tem o contato com ele mesmo, ele tem a percepção dele mesmo. Então, para a gente viver bem com as sombras e conviver pacificamente com elas e superarmos a cada vez que elas aparecem, que elas nos assediam, a gente precisa não estar apegado e nem muito menos temente ao que os outros pensam de nós, mas conectados com a nossa sincera decisão de crescermos sempre sem ansiedade, sem autocobranças e com a convicção de que o aumento da percepção se dá num processo que tem ritmo próprio. É o acontecer, é o deixar fluir. Deixa chegar, deixa partir, deixa voltar, deixa fluir, seja como flor. É um ritmo próprio, não controlado pelo nosso ego, bastando apenas que estejamos dispostos a ele, a este ritmo, entregues ao acontecer, conectados com o ser. Entregues ao acontecer, o ego lê assim, então eu cruzo os braços, não faço nada e a vida vai acontecendo. Isso é uma leitura curta, típica de um ego que não tem conexão com o ser. O acontecer é, o ego está disciplinado, quietinho, ele ouve, ele percebe, ele sente a intuição a partir do ser e faz as coisas. Isto é o acontecer. Ele vê as coisas saudáveis onde elas estão, porque não é mais o ego inseguro e medroso excessivamente que está pilotando a vida. É uma percepção que vem de dentro. É a sabedoria. Para vermos as nossas sombras, convivermos pacificamente com elas e as superarmos, precisamos já ter descoberto que culpa é apenas medo de punição e não traz crescimento algum. Ao contrário, é como uma âncora que nos retém em mares poluídos, nos adoecendo cada vez mais. Aquele que olha para a própria sombra com a luz da consciência ao errar, vai em paz na direção do acerto, deixando fluir, guiado pela sabedoria. Para vermos as nossas sombras e convivermos pacificamente com elas e as superarmos, precisamos meditar o suficiente para que possamos estar na maior parte do tempo em estado meditativo, que é aquele estado em que podemos fazer de tudo, só que com alto índice de consciência. Assim, por exemplo, o convívio com pessoas com quem tenhamos baixo grau de afinidade e ou alto grau de tensão no nível do ego fica suportável e curável pela harmonização pessoal e pela manutenção da distância saudável. A harmonização pessoal, o que é isso? É uma postura relacional que você tem que vir da sabedoria, porque você está conectado com a sua sabedoria. Manutenção da distância saudável. Quem diz isso? Quem indica sabiamente isso? A sabedoria. A essência. Só quem vê em paz a sua própria sombra consegue nesse ato iluminá-la. Nós somos luz e precisamos reconhecer esta luz por detrás de cada sombra que se apresenta. Quando a sombra nos assedia, sempre podemos escolher olhar a luz ou a sombra. Por quê? Porque há um desejo de reencontro no olhar da mágoa. Há um apelo de alegria no âmago da tristeza. Há um clamor pela paz na atitude bélica. Há uma saudade no coração da rejeição. Há um desejo de carinho nas mãos que se fecham. Há um anseio por calor amoroso no olhar frio e desdenhoso. Há um sorriso de confiança guardado nas lágrimas de decepção. Há uma paz de espírito no corpo exausto pelo fracasso.
Há uma aceitação amorosa e silente no grito de negação. Há uma sensação de libertação na perda da ilusão. Há uma lição aprendida em cada percepção de ignorância. Há uma declaração de amor em cada ato de desprezo. Há uma voz de saúde em cada doença. Há uma necessidade de permanência em cada fuga. Há um esquecimento em cada lembrança. Há uma recepção em cada despedida. Há uma ida em cada vinda. Há uma necessidade de desapego em cada ato de posse. Eu escolho sempre a luz, mesmo quando parece ausente, porque mesmo doentes, nós somos saúde. A sombra apenas está, a luz é. Quando a sombra assediar, não fuja dela. Apenas tire o foco dela e aumente o foco sobre a sua luz. Respire, ore, entoe mantras, dance com alegria, medite. Faça de tudo para conectar com a luz. Mesmo que a sombra esteja assediando de uma forma insuportável, mesmo que você tenha que ficar 20 minutos, meia hora, fazendo a sua respiração, orando, entoando mantras, dançando com alegria, meditando, se conectando com a luz em você. É um trabalho árduo, não é uma coisa fácil. Não é, porque existe essa inércia do ego, ainda viciado no fato de que ele comanda a vida. Então é preciso que na hora que ele ataca com a sombra, você exerça uma indiferença em relação à sombra. Você olha para a sombra, percebe a sombra, você integra com carinho, abraça, mas foca na luz. Aí você vai dançar, você vai cantar, você vai dar risada, você vai ver coisas engraçadas, lembrar de coisas engraçadas, orar, meditar e o que mais for, para você mudar a direção para a luz, até que ela se instale, e ela se instala. Se você não desistir, ela se instala. Isso pode demorar até dias, mas ela se instala. Mantenha o seu foco apenas no afeto. E os assédios de sombra ficarão inofensivos para você. Eles continuam, mas ficam inofensivos, cada vez mais inofensivos. Foco no afeto.